Pregação: o Evangelho de João Jesus, a luz da vida. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje quero compartilhar com você uma poderosa mensagem do livro de João, um dos evangelhos mais profundos e reveladores da palavra de Deus. João não apenas escreveu sobre os milagres de Jesus, mas também nos revelou a identidade dele, o Filho de Deus, a luz do mundo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João não é apenas uma narrativa histórica, mas uma declaração espiritual. Ele nos leva a olhar para Jesus como o centro da vida, como o único caminho de salvação e como aquele que transforma as trevas em luz. Logo no início, João 1 versículo nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso significa que Jesus não começou a existir quando nasceu em Belém. Ele já existia desde o princípio, como o próprio Deus, e veio ao mundo para nos revelar o amor do Pai. João declara que ele é a palavra viva, o Verbo eterno que criou todas as coisas. E mais adiante, em João versículo 14, lemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Isso é tremendo. O Deus Todo-Poderoso não ficou distante da humanidade. Ele desceu, tomou forma humana e habitou entre nós para trazer esperança, cura, salvação e vida eterna. O livro de João é marcado por 7 grandes declarações de Jesus, conhecidas como os Eu Sou. Cada uma dessas declarações revela um aspecto do caráter de Cristo. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Essas palavras não são apenas metáforas, são verdades eternas que nos mostram quem é Jesus e o que ele pode fazer em nossa vida. Ele é o pão que sacia nossa fome espiritual, a luz que dissipa nossas trevas, a porta que nos conduz à salvação, o bom pastor que cuida de nós, a ressurreição que vence a morte, o caminho que nos leva ao Pai e a videira que nos sustenta em comunhão com Ele. Queridos, no livro de João também encontramos os milagres que revelam o poder e a glória de Cristo. O primeiro foi em Caná da Galileia, quando transformou água em vinho. João 2. Esse milagre nos mostra que Jesus pode transformar o que é simples em algo extraordinário. Ele pega a nossa vida comum e faz dela algo novo, cheio de sabor, cheio de propósito. Outro grande milagre está em João 6, quando Jesus multiplica os pães e peixes para alimentar uma multidão. Isso revela que Ele é suficiente para suprir nossas necessidades. Quando confiamos nele, nunca nos faltará o essencial, pois Ele é o nosso sustento. E talvez o milagre mais impactante relatado por João seja em João 11, quando Jesus ressuscita Lázaro. Ali, ele mostra que tem poder sobre a morte e declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso significa que, em Cristo, temos a esperança da vida eterna. Amados, o Evangelho de João também é conhecido como o Evangelho do Amor. É nele que encontramos João 3 versículo 16, o versículo mais famoso da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está o coração da mensagem: Deus nos ama tanto que enviou seu único Filho para nos salvar, não por nossos méritos, mas pela graça e pelo amor incondicional do Pai. Essa é a essência do Evangelho. Outro ponto importante em João é o relacionamento íntimo de Jesus com o Pai e com os discípulos. Ele sempre orava, sempre buscava a vontade de Deus. Em João 15, ele nos ensina sobre permanecer nele, como os ramos permanecem na videira. Sem Jesus, nada podemos fazer. Mas quando estamos conectados a Ele, damos frutos de amor, paz, alegria e vitória. Também vemos em João 13 o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. O Senhor, o Mestre, o Rei dos Reis.
se humilha para dar o exemplo de serviço e humildade. Ele nos ensina que ser grande no reino de Deus é servir. É amar, é se doar pelos outros. Mas o clima do Evangelho de João está na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ele foi traído, preso, julgado injustamente, condenado e crucificado. Porém, ao terceiro dia, ressuscitou, vencendo o pecado e a morte. E antes de subir aos céus, declarou a Tomé em João 20, versículo 29. Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso é para mim e para você. Nós não vimos fisicamente Jesus ressuscitado, mas cremos pela fé. E essa fé nos dá vida eterna. Meu irmão, minha irmã, a mensagem de João é clara: Jesus é o Filho de Deus. E quem crê nele tem a vida eterna. João escreveu o seu evangelho com esse propósito, como está em João 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, hoje a palavra de Deus te convida a tomar uma decisão. Talvez você esteja vivendo em trevas, perdido, sem direção, mas Jesus é a luz que pode iluminar o seu caminho. Talvez você esteja com fome e sede espiritual, mas Jesus é o pão da vida e a água viva que saciam a sua alma. Talvez você esteja se sentindo sozinho, mas Jesus é o bom pastor que nunca te abandona. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje é o dia de abrir o coração e dizer: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu aceito o Teu sacrifício na cruz e recebo a vida eterna que só o Senhor pode dar. E se você já é cristão, o livro de João te desafia a permanecer firme na fé, conectado à videira verdadeira, vivendo em amor, em santidade e em comunhão com Deus. Não basta apenas conhecer a palavra, é preciso viver a palavra. O Evangelho de João nos mostra que Jesus não é apenas uma figura histórica. Ele é real, vivo e presente. Ele continua transformando vidas, curando feridas, restaurando famílias e dando esperança a quem crê. Que hoje você receba essa mensagem no coração e deixe a luz de Cristo brilhar na sua vida. Porque, como disse o próprio Jesus em João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém.